Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Bom, essa semana nós vamos mudar o conteúdo, nós vamos entrar no módulo novo, módulo que nós vamos falar de sistema endócrino. Tenho certeza que vocês vão adorar esse conteúdo. Vamos lá. Bom, o sistema endócrino, assim como o nosso sistema nervoso, nós consideramos ele um sistema de controle, porque ele vai controlar algumas coisas no nosso corpo, tá? Então vamos imaginar aí uma situação. A pessoa leva um susto. Quando a pessoa leva um susto, várias coisas são desencadeadas no corpo dela. Por exemplo, o coração dela vai acelerar, né? A frequência respiratória vai aumentar e a pessoa pode mudar de cor, ficar mais pálida, porque ela levou esse susto. Então, um estímulo desencadeia várias coisas dentro do nosso corpo. Essas alterações que ocorrem no nosso corpo, elas são controladas pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Juntamente, por exemplo, outro exemplo, né, que eu posso dar para vocês é as mudanças que ocorrem na nossa puberdade também. Então, o seu corpo altera na puberdade. O que dá esse gatilho? O que comanda? Como que o seu corpo sabe que você está na fase de mudança? Como que ele sabe que na adolescência ele tem que realizar essas mudanças? Então, isso também é controlado pelo sistema endócrino. E agora a gente vai entender como que o sistema endócrino pode controlar esse tipo de coisa dentro do nosso corpo, tá? Bom, falando de sistema endócrino, nós temos que comentar um pouquinho sobre as glândulas. O que são as glândulas? Então, vou fazer uma revisãozinha com vocês, porque quando a gente estudou tecido, lembrando que o nosso corpo tem 4 tipos de tecidos principais: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Quando a gente pega o tecido epitelial, ele pode ser de revestimento, aquele tecido então da nossa pele, né, e revestimento interno dos órgãos, ou ele pode formar as glândulas, terceiro tecido que a gente chama de tecido glandular. Então, são órgãos compostos por esse tipo de tecido epitelial. E qual que é a função? Secretar substâncias que serão úteis no seu organismo. Eu quero que vocês prestem atenção aí para não confundir secretar. Secretar quer dizer que ele vai gerar secreções, com excretar. Excretar é quando a gente elimina algo prejudicial para o nosso corpo, tá? Por exemplo, a nossa urina que contém aí compostos de nitrogênio, né? Que nós chamamos de compostos nitrogenados. Aquilo ali é tóxico para o nosso corpo. Então, excreção é quando a gente elimina algo que nós não queremos. Secreção é quando a gente produz algo útil para o nosso corpo. Então, as glândulas, elas produzem coisas úteis para o nosso corpo. E elas podem ser divididas em 2 tipos: as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. Pelo nome aí, ó, endócrina, né, vem do que? De endo, de dentro. Exócrina, exo, é fora. Então, as glândulas endócrinas, elas vão produzir algo que vai ser lançado dentro da corrente sanguínea. Essas substâncias nós chamamos de hormônios, tá? São substâncias químicas que são lançadas no nosso sangue e aí caminham no nosso corpo para chegar onde aquele hormônio tem que atuar. Essas glândulas endócrinas fazem parte do sistema endócrino. Então, o sistema endócrino tem esse nome porque ele é composto por glândulas endócrinas, ou seja, glândulas que secretam hormônios. E nós temos as glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas, elas produzem secreções que são lançadas na parte externa do corpo ou em alguma cavidade, tá? Alguns órgãos. Então, vamos ver exemplos de glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Aí, ó, só para vocês verem, as glândulas endócrinas, elas sempre vão estar associadas a capilares, né, nos vasos sanguíneos. Então, em volta dela tem que ter muito vaso sanguíneo, por quê? Porque ela vai secretar um hormônio dentro desse vaso sanguíneo. Ela precisa que o sangue carregue esse hormônio. Já as glândulas exócrinas, elas vão ter um ducto, um tubinho por onde a secreção vai sair, ou para fora do corpo, ou na cavidade de algum órgão. Então aí, exemplo de glândula endócrina, nossa tireoide, que fica localizado nessa região aí, tá em azulzinho, mostrando para vocês. A tireoide, nós vamos estudar mais para frente, ela
produz vários hormônios que atuam, né, de diversas formas. Os hormônios produzidos aí são lançados na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue. Já a glândula exócrina, coloquei para vocês aí a glândula mamária, que vai secretar o quê? O leite materno. Então, o leite materno, ele sai do corpo por um ducto, certo? Outro exemplo de glândula exócrina, a glândula que produz suor, sudorípara, né? Então, glândulas que produzem suor. Outro exemplo de glândula exócrina, as glândulas que tem no nosso estômago, que vão produzir, né, o ácido do estômago. Outro exemplo de glândula exócrina, nosso fígado, que vai produzir a bile, porque a bile é lançada, né, aí, através de ductos e cai no nosso sistema digestório. Então, entenderam a diferença de glândula endócrina e exócrina? Bom, o pâncreas, né? Nós já vimos lá no sistema digestório, o pâncreas. O pâncreas é considerado uma glândula mista. Por quê? Porque ele produz o suco pancreático, que vai ser lançado lá no nosso intestino, participar da digestão, e ele também vai produzir dois hormônios muito importantes, que é a insulina e o glucagon. A insulina e o glucagon vão regular o nível de glicose no nosso sangue. Professora, por que tem glicose no nosso sangue? Porque essa glicose vai entrar dentro da nossa célula, lá dentro da mitocôndria, para ser produzido energia, junto com o oxigênio, essa glicose dentro da mitocôndria. A mitocôndria vai produzir energia a partir disso. Então, a glicose é o combustível da mitocôndria. Então, a insulina e o glucagon vão controlar a quantidade de glicose que tem no sangue, colocando para dentro da célula essa glicose ou estocando essa glicose. Tá bom, pessoal? Estocando assim que eu falo, liberando, quebrando a glicose, tá? Quebrando o glucagon. Nós vamos ver como ele funciona a semana que vem, quando eu falar, vai ter uma aula específica de pâncreas para vocês, mas aqui eu só quero que vocês saibam que o pâncreas, ele não é uma glândula nem endócrina e nem exócrina. Ele é uma glândula mista, porque ele faz as duas coisas. Ele produz hormônios e também produz aí o suco pancreático, que vai ser lançado dentro do intestino. Outra glândula muito importante para o nosso corpo, que eu já havia comentado, é a tireoide, que está localizada nessa região aqui, né, do nosso pescoço. E a tireoide produz dois hormônios importantes que estão relacionados, a T4 e T3, que é a tiroxina e a triiodotiroxina. Tá? Esses dois hormônios, eles vão estimular processos metabólicos e eles podem aumentar a respiração celular, que é o processo de produção de energia, em quase todas as células. Então, a gente chama isso de acelerar o metabolismo. E também a tireoide produz um terceiro hormônio aí, que é a calcitonina. Olha o nome, calcitonina. Lembra o que? Cálcio. Então, a calcitonina baixa a quantidade de cálcio na corrente sanguínea, tá? E aumenta a deposição nos ossos. Então, a calcitonina pega o cálcio e leva para dentro dos ossos. Então, o cálcio não fica livre na corrente sanguínea. A calcitonina pega e joga para dentro do osso. Então, aumenta a quantidade de cálcio dentro do osso e diminui a quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Bom, nós temos outras glândulas aí também, que são as suprarrenais ou glândulas adrenais. Elas estão, supra vem de cima, né? Então, acima do rim. Então, eu coloquei aí a localização dela para vocês. É o que está representado em amarelinho. Adrenal ou suprarrenal é a mesma coisa, é a mesma glândula com dois nomes diferentes. Bom, essas glândulas, né? Porque elas estão aí, é um par de glândulas, um em cada rim. Elas produzem vários hormônios. Então, elas secretam adrenalina, né, que é um hormônio que vocês já ouviram falar, aumenta o ritmo cardíaco e a contração dos vasos sanguíneos e vai acelerar o metabolismo e a pressão. Por quê? Porque diminuiu o vaso sanguíneo, então a pressão aumenta aí, tá, pessoal? A noradrenalina vai regular essa pressão sanguínea, então tentar voltar ela ao normal, trabalhar aí ao contrário da adrenalina. Ela também vai produzir glicocorticoides, que vai atuar tanto na manutenção da homeostase, né, aí do equilíbrio do nosso corpo e também do desenvolvimento fetal. E a mineralocorticoides, que mantém o equilíbrio de sódio e fosfato, que são minerais, e também vai regular a quantidade de água que tem no nosso corpo. Por isso que está associado ao rim.
Porque essas, balanço hídrico, né? Manutenção da homeostase, tá tudo relacionado aí também à função renal, a função do nosso rim. A gente já viu, né? Sistema renal, então a gente sabe como os rins trabalham. E aí, essas glândulas secretam esses hormônios que vão atuar diretamente aí, juntamente com o sistema urinário, nessas funções específicas. Nós temos as glândulas paratireoideas ou paratireoide também, que é a mesma coisa. Então, nós temos aí, ó, eu destaquei para vocês a tireoide, que está em vermelho, e esses 4 pontinhos em amarelo são as glândulas paratireoides ou paratireoideas. Então, está no meio da tireoide. Essas glândulas, elas produzem um hormônio muito importante chamado paratormônio. Esse paratormônio vai elevar a quantidade de cálcio na corrente sanguínea, removendo dos ossos. Lembra que a tireoide, ela produz um hormônio que vai colocar, chamado de calcitonina, que vai colocar esse cálcio dentro do osso. O paratormônio faz o contrário, tá? Ele remove o cálcio do osso e coloca na corrente sanguínea. Então, os dois trabalham de forma antagônica, um controlando o outro. Nós também temos glândulas muito importantes, que são os ovários, né? Nós vamos ver que, além de serem glândulas, são gônadas também, né? Quando nós formos estudar sistema reprodutor, vocês vão ver a importância dessa glândula, que também é uma gônada. Os ovários, eles produzem, então, só as mulheres têm, e eles produzem estrógenos e progesterona. Tá? São 2 hormônios que vão promover um amadurecimento e desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. O que é isso, professora? Nós temos as características que nos definem como homem e como mulher, quando a gente nasce. Então, a genitália, né? Principalmente, é aquela característica que quando a gente nasce, vai identificar sexo feminino ou masculino. Só que, você olhando um bebê, se ele não tiver brinco, né? Ou não tiver de vestido, se você somente olhar ele de fralda descartável, você vai ver que ele não tem característica de menino ou menina, né? Neutro ainda. Já na adolescência, nós vamos adquirindo essas características. Então, os caracteres sexuais secundários é aquele aparecimento de pelos, a mudança de voz, a definição do corpo, né? O aumento das mamas. Então, tudo isso, todos esses caracteres sexuais secundários femininos, quem controlam são esses hormônios aí. Além disso, regulam o ciclo menstrual e controlam a ovulação, que é a liberação de óvulo que a menina tem todos os meses. Já nos meninos, nós vamos ter os testículos, que são glândulas que vão produzir um hormônio chamado testosterona, que no menino vai ter a mesma função, então, que promover, né, o aparecimento desses caracteres sexuais secundários, então a mudança de voz, aparecimento de pelos, o aumento e desenvolvimento aí da genitália e também a produção de espermatozoides. Então a testosterona vai estimular aí no testículo a produção dos espermatozoides nos meninos. Bom, nós temos uma glândula que ela é conhecida como glândula mestra, tá? Porque ela controla outras glândulas. Essa glândula é conhecida como hipófise. Então, onde que a hipófise está localizada? Ó, aumentando ali, né, abaixo do cérebro, próximo ao hipotálamo, que nós já estudamos lá em sistema nervoso, tá vendo? Ela está associada ao hipotálamo. E ela é dividida em adenohipófise, ela aparece aí um testículo, certo? Então, tá penduradinho. E é como se fosse lado direito e esquerdo aí, ou adenohipófise e neurohipófise. A gente também pode chamar de hipófise anterior ou posterior. Junto com o hipotálamo, vamos lembrar lá, o hipotálamo ele faz parte do sistema nervoso central. Então ele recebe muitas informações do seu corpo. Ele processa essas informações e ele estimula a hipófise a produzir hormônios. E esses hormônios eles são estocados, eles são armazenados na hipófise e ela libera quando é necessário. Então, o hipotálamo manda uma informação do corpo para essa glândula, ela secreta hormônio, e esse hormônio que ela libera vai agir sobre outra glândula. Então, ela é como se fosse o chefão, ela manda outras glândulas trabalharem,
tá? Então, por isso que ela é conhecida como glândula mestra. Então, é de acordo com as informações que o hipotálamo recebe, aí passa a informação para ela e ela vai controlar as outras glândulas. Ó, pare de produzir esse hormônio, continua produzindo esse hormônio. Agora é você que tem que trabalhar, entendeu? Então, com isso, esses dois órgãos, o hipotálamo e a hipófise, acabam controlando quase todos os aspectos do nosso metabolismo. Bacana, né? Como que vai funcionar essa questão do corpo entender quando ele precisa, né? Quando ele precisa produzir ou não produzir um hormônio. Então, vou fazer uma analogia aí com vocês, como se fosse uma balança, tá? Então, vou pegar uma balança. Essa balança, ela tem frutas aí, só que ela tá desequilibrada. Vamos lá, vamos supor, né, que eu lance um desafio aí para você colocar essa balança em equilíbrio. O que você vai ter que fazer? Às vezes tem uma laranja que é mais pesada que outra, uma menor, então nem sempre vai ficar duas laranjas aqui, duas aqui, vai entrar em equilíbrio. Você vai ter que ir tirando uma fruta e colocando de um lado, aí vai pesar mais de um lado, você vai voltar para o outro lado. Então, o equilíbrio ele vai ser atingido na estratégia de tentativa e erro, porque você vai colocando, ficou mais de um lado, você vai voltar para outro lado, e é assim que o nosso corpo funciona. Esse mecanismo no corpo é chamado de retroalimentação ou feedback. Então, o seu corpo recebe mensagens que vão mostrando para ele as condições do seu metabolismo. Então, ó, tem muito açúcar, muita glicose no sangue. Pessoal, a gente tem que tirar. Vai produzir um hormônio, que é a insulina, que vai, né, pegar essa glicose e botar para dentro da célula. Agora tem pouca glicose no sangue. Bora produzir o glucagon para quebrar o glicogênio e liberar a glicose aí na nossa corrente sanguínea. Então, assim, isso está acontecendo o tempo todo. Pessoal, tem pouco cálcio, tem muito cálcio. Então, tem que produzir aquele determinado hormônio específico para voltar ao equilíbrio do corpo, tá, pessoal? Então, a retroalimentação ou feedback, nós chamamos, né, o ciclo de eventos que monitoram as condições do corpo, mantendo o equilíbrio dinâmico do nosso organismo, que funciona basicamente como essa balança que eu coloquei de exemplo aí para vocês. Essa retroalimentação, ela é feita a partir da produção de hormônios, que são mensageiros químicos. Esses hormônios levam mensagens que são interpretados e traduzidos por células específicas. Então, coloquei aí para vocês, ó, tem a célula-alvo. A célula-alvo, ela tem um receptor para aquele hormônio. A célula vai mandar uma mensagem para ela vai receber essa mensagem porque ela tem esse receptor. Outra célula que não tem esse receptor, ela não vai receber essa mensagem. Ela não tem a capacidade de interpretar essa mensagem. Então, assim, é muito específica essa resposta. Só algumas células conseguem interpretar. Aí eu coloquei para vocês a diferença, porque o nosso sistema nervoso funciona basicamente mandando mensagens e recebendo mensagens. Só que a diferença do sistema nervoso e do sistema endócrino. Então, a natureza da mensagem do sistema nervoso, ela é eletroquímica. É a partir do impulso nervoso que vai passando de neurônio para neurônio. E no sistema endócrino, ela é de natureza química. Ela é feita pelos hormônios. A velocidade dessa mensagem no sistema nervoso é muito mais rápida do que no sistema endócrino, comparado, né, ao sistema nervoso. O gasto de energia no sistema nervoso é mais alto, então gasta mais ATP, e no sistema endócrino é mais baixo. A via de distribuição dessa mensagem no sistema nervoso são células, os neurônios, e no sistema endócrino vai pelo nosso sangue, pela corrente sanguínea, e a ação sobre os tecidos no sistema nervoso, ela é restrita a uma célula ou um órgão. Então, você quer mexer o braço, o seu sistema nervoso controla ali as ações para você mexer aquele determinado órgão. Já o sistema endócrino, ela é ampla, o sangue passa por todo o seu corpo. Então, essa mensagem é levada para todo o seu corpo, só que algumas células recebem, certo? Então, essa é a diferença aí principal do sistema nervoso e o sistema endócrino. E é isso, pessoal. Eu sei que é bastante informação, conteúdo novo, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Estudem esse conteúdo para o simulado. Sistema endócrino vai cair em peso no simulado status, tá? Então, fica aí a dica para vocês e qualquer coisa, meu e-mail tá aí, eu fico à disposição. Beijão e até mais.